A paz do Senhor à igreja. Espero que esteja bem. Mais um dia vamos falar um pouquinho da palavra de Deus para que você na sua casa tenha pelo menos alguma coisa de Deus para meditar no seu coração durante a semana. O texto que escolhi para falar a vocês nessa semana está no livro, no Evangelho de Jesus Cristo, a qual escreveu o irmão Marcos, no capítulo 9. Se você puder acompanhar a leitura, apenas 3 versículos, 35, 36 e 37. Diz assim a palavra de Deus: E ele, assentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. E, lançando mão de um menino, pô-lo no meio deles, e tomando-o nos seus braços, disse-lhes: Qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Amém. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Jesus nunca prometeu nesse mundo que nós viveríamos em abundância, que nós viveríamos uma vida farta. Muito pelo contrário. Jesus disse que nós tínhamos que porfiar, nos esforçar para escolhermos e entrarmos pela porta estreita, que conduz a um caminho estreito. E esse caminho leva ao céu. Ao contrário de escolhermos a porta larga, que conduz ao caminho largo, e esse caminho leva à perdição. Então nunca foi fácil para nós, e Jesus, ele sabia disso. Por isso ele fala, nesse episódio, ele começa a discorrer dos sofrimentos que ele havia de passar, pela cruz que estava o esperando no fim desse caminho. Mas ele vai além, ele fala que no final haverá uma vitória, haverá uma grande vitória, e ele será ou sairá vitorioso nesse episódio. Mas, ao que parece, Jesus tem falado ao vento. Porque os discípulos, os seus discípulos, estão pensando em outras coisas. Os valores que os discípulos têm não são o mesmo que Jesus tem. Enquanto Jesus fala sobre aquilo que havia de acontecer com ele e da vitória que adviria disso, os discípulos estão discutindo sobre quem era o maior. Sabe qual é o nosso erro? A gente acha que Jesus não está vendo, que Jesus não nos conhece, que Jesus não vê aquilo que falamos ou fazemos distante dele, entre aspas. Ele não está distante de nenhum de nós. Ele não está longe de nenhum de nós. Nós pedimos licencinha para Deus e achamos que está tudo bem. Mas Jesus, ele para e pergunta: o que é que vocês estão falando? O que é que vocês estão discutindo? Jesus quer saber o que é que nós estamos discutindo. É interessante, né, irmãos? Nessa quarentena, os nossos valores estão sendo revistos. Nessa quarentena, tudo aquilo que se discutia na igreja a respeito de política, a respeito de cargos, a respeito de irmão contra irmão, agora cessou. Pelo menos aparentemente. Parou com tudo isso. A quarentena nos obrigou a ficarmos em casa. E tudo aquilo que era importante, e tudo aquilo que muitas vezes nós discutíamos na igreja, como se Jesus não estivesse vendo ou ouvindo, agora cessou. O líder agora, aquele que disputa por cargo, agora não está mais discutindo porque não tem grupo reunido. O pastor, ele não pode nem mesmo sequer visitar os irmãos. Tudo cessou. Tudo parou.
Jesus então ele pega uma criancinha, coloca no meio deles, pega a criancinha no colo e fala: olha, quem recebe a esta criança, a mim me recebe. Mateus vai dizer nessa mesma passagem que Jesus diz assim: ó, aquele que não se fizer como esta criança não entrará no reino de Deus. Jesus dá o exemplo daquilo que nós devemos ser em Deus. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a criança, essa criancinha que Jesus pega no colo, ela não está preocupada porque ela é pequena. Sabe por quê? Porque ela sabe que o pai dela é grandão. Ela sabe que mesmo ela sendo pequena, ela tem um pai que é grande. Entenderam a mensagem? A criança, ela deposita a sua confiança e a sua fé 100% no pai. Ela deposita o seu sustento e o seu futuro no pai. O pai é o provedor. O pai é aquele que vai cuidar da criança para que ela não sofra. Compreendem? Talvez você tenha tido um pai humano que não foi provedor, ou que não te alcançou nas suas necessidades, mas eu quero te dizer que você tem um pai melhor do que o pai de criação, melhor que o seu pai sanguíneo, que é o pai que te criou, que te projetou antes da fundação do mundo, e de que esse pai cuida de você, de que você tem um pai no céu que te acompanha no dia a dia. Criança não se preocupa, criança não está preocupada com o dia do amanhã. Sabe por quê? Porque ela tem um pai que cuida dela. Não há motivo de você se preocupar. Você tem um pai que cuida de você. Você tem um pai que te ama. Você tem um pai que te abraça. Você tem um pai que se importa com você. Ele te cuida e te protege. Ele te quer bem, ele te ama. Não se preocupe com as condições do mundo. Não se preocupe com o dia do amanhã. Você tem pai. O seu pai cuida de você. O seu pai te ama. O seu pai vai fazer você passar por isso. Bendito seja o nome do Senhor. E você vai glorificar a Deus. Sabe por quê? Porque você tem pai. Nunca se esqueça disso. Tenha sempre isso em mente. Você não é órfão, você não é órfã. Você tem pai. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.